Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, nesta quarta-feira, os donos da bola. Quarta-feira difícil para a torcida do Grêmio, né? Mais uma eliminação. Depois de ter sido eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, o Grêmio, que se orgulhava em afirmar que disputava 3 competições, ficou fora da Copa do Brasil e ontem ficou fora da Libertadores da América. Depois de ter construído uma vantagem como mandante, foi ao Maracanã e foi eliminado pelo Fluminense nos pênaltis. A gente tem muito que falar desse jogo. Torcida do Grêmio, nesse momento, além de chateada, além de revoltada, de indignada, a torcida do Grêmio está no limite com o técnico Renato Portaluppi. É isso que a gente está acompanhando desde o jogo de ontem, desde a confirmação da eliminação do Grêmio. Renato Portaluppi na Berlinda. Para boa parte da torcida do Grêmio, chega de Renato Portaluppi no Grêmio. A gente vai falar muito sobre isso, se a responsabilidade, a culpa do Renato é toda essa na eliminação de ontem e na eliminação para o Corinthians. Porque o campeonato do Grêmio a partir de agora é só lutar para não cair. 45 pontos e evitar o que seria mais uma tragédia, um 4º rebaixamento na história do clube. Bora lá! Enquete na tela para vocês, que pergunta para a torcida do Grêmio, né? Pergunta me parece um tanto quanto óbvia, né? De quem é a principal responsabilidade pela eliminação do Grêmio? Renato ou o grupo de jogadores? Eu achei que a enquete de hoje ia ser em quantas competições o Grêmio está vivo na temporada. Eu achei que seria essa a enquete. Só um pouquinho. Aliás, Pedro, em quantas competições o Grêmio está vivo na temporada? Quantas competições o Grêmio disputa mesmo? Campeonato Brasileiro. Vivo em nenhuma. Pois é. Vivo em nenhuma. Vivo não. Campeonato Brasileiro. Só um pouquinho, minuto de silêncio, por gentileza. Opa. Atenção, atenção. De novo? Poderia dizer que o Profeta é oportunista, né? Só vem na ruim. Parece Tô ouvindo, hein? Parece um treinador, né? Tô ouvindo. Parece um treinador do Rio Grande do Sul. Abram alas para ele. 2 espinhos. Ó, que bonitinho esses cactuzinhos, não? Como vão vocês? O confessionário do Profeta. Pedro Espinosa. Breakaway, que eu retiro o pedido de desculpas. Que feio, Pedrinho. Que bonito, que lindo. Pessoal do Vozes do Gigante, né? Mano Menezes, eu te amo. Lucas e Alexandre. Que lindo, como é bonito isso, né? Mas eu venho aqui para dizer para vocês que nem tudo é tão ruim. Eu sei que as Copas já se foram, mas eu tenho uma grande notícia para vocês. Já saiu a Taça Grenal que vem aí. Olha que beleza. Quem vai ser o melhor no final do Brasileirão? Quem vai chegar na frente? Ou não é uma grande disputa, claro, porque isso é o aprendizado mais importante, já que está chegando ele, o Gauchão. Ou não é uma grande notícia? Sabe o que o Profeta está fazendo? Contigo. O quê? Jogando na cara a régua da mediocridade que se tornou a dupla Grenal. A melancolia. É o campeonato... Agora vai começar a loucura do Campeonato Brasileiro para ver quem é que chega na frente do outro. Tá? E aí, em seguida, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, volta a real para a dupla Grenal. Que é? Que é o que vale. Que vale? O Gauchão. O Gauchão é triste, mas é a régua da mediocridade que se tornou o futebol gaúcho. Primeiro eu só quero mandar primeiro um abraço, né, pro Profeta. Lembrou de vocês, o Profeta. Dizer que eu fico muito feliz por ter sido citado. Cara, né, quem diria que o Mano Menezes te deixaria com um sorriso no rosto. O Mano Menezes, olha o que o Mano Menezes foi capaz de fazer contigo. Olha ali, um sorriso no rosto. Fazia 8 meses que ele não sorria.
digamos que não é bem o Mano Menezes, né? Não foi bem o Mano Menezes, tá? A gente vai até aprofundar mais aqui no programa. Mas eu só quero, já que foi o Vozes do Gigante, né, foi citado, quero apenas dizer o seguinte, né? Não peço desculpas pro Mano Menezes, né? Muito pelo contrário. Eu fico feliz que ele tenha passado das oitavas da Copa Libertadores, mas por que não peço desculpas para ele? Porque ele eliminar o Grêmio não faz diferença contra o Melgar, contra o América Mineiro, contra o trabalho ridículo que ele fez em 2023. Não faz diferença. Ingrato. Claro que fico feliz. Ingrato. Fico feliz, na verdade, assim. E o Profeta, aliás, eu também tenho algumas, vamos dizer assim, mediunidades, né? Ou algumas, vamos dizer, conversas com o além. Peloso é contra, se vocês lembrarem bem, no início do ano eu falei que o Grêmio se classificava em segundo na sua chave da Copa Libertadores e cairia nas oitavas. Então... Olha aqui, ó, a genialidade da nossa equipe, a nossa direção, a genialidade. Esse GC é maravilhoso. Dupla não passa as fronteiras do estado. Não ganhamos nada importante há muito tempo. Não ganhamos P nenhuma há muito tempo, Ribeiro. É isso aí. E isso é triste. Meu Deus. E aí eu fico ouvindo as pessoas dizendo que a culpa disso ainda é o gauchão. As pessoas simplesmente vivem numa bolha. Eu não sei qual é o planeta que elas vivem. Nárnia. O gauchão é o único título possível. Nós temos que... Isso é triste? É triste, velho. Não tem, não tem a ver com a grandeza. Não tem... Só que a realidade é essa. Então valorize o que você pode conquistar, meu bruxo, tá? Faltam menos de 4 meses. Em seguida, tá chegando. Bora lá, para nossa central, vamos começar a abordar a eliminação do Grêmio para o Fluminense. Leonardo Sonda tá conosco. Vamos lá, vamos começar porque tem muitos assuntos. Renato Portaluppi, né? A entrevista coletiva do Renato, muitos assuntos pra gente abordar. Ele falou sobre Cristaldo, as escolhas do Renato. Cristaldo no banco, Monsalve no banco. Por que essa foi a escolha do Renato, meu caro Leonardo Sonda? Boa tarde. Muito boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos. O Renato, que talvez seja o principal personagem desta eliminação. Muitas críticas em cima do técnico do Grêmio, principalmente por conta da escolha para iniciar a partida com 3 zagueiros, Pavon, Soteldo e Bright White, e sem a figura do camisa 10, sem Cristaldo, sem Monsalve. A gente ouve agora a primeira resposta do Renato na entrevista coletiva, na pergunta da repórter Michele Silva, justamente sobre isso, se essa escolha não foi determinante na eliminação do Grêmio para o Fluminense. O Grêmio fez vários jogos assim com 3 zagueiros, se comportou bem, conseguimos algumas vitórias, algumas boas atuações. Eu não acredito que hoje o Grêmio tenha perdido meio campo pela escalação que eu coloquei em campo. Até porque, pelo que eu vi, nós tomamos um gol de bola parada e no contra-ataque. Então, isso não quer dizer que a gente perdeu o meio-campo. É só vocês entenderem que, naquela época, eu estava colocando o Franco como um atacante falso, justamente porque nós não tínhamos atacante de área. Hoje eu tenho 3, então não tem essa necessidade de ficar improvisando. Se eu tanto queria as peças para fazerem gols, então simplesmente no esquema que já deu certo várias vezes, eu tirei um meio, no caso o Franco, e coloquei um atacante que sabe ali jogar na posição. Então não tem diferença nenhuma. Vamos falar do jogo do Grêmio, vamos debater o Grêmio contra o Fluminense. Grêmio eliminado da Libertadores da América a tempo normal, Fluminense 2, Grêmio 1. Nos pênaltis, a eliminação gremista. Senhor Pedro Espinosa, consegue dizer algo, Pedro Espinosa, para a torcida do Grêmio? Consigo. E falarei com o maior prazer do mundo, porque a torcida do Grêmio ela é gigantesca. O Grêmio é um clube gigante, espalhado aí por todos os cantos do mundo. Tá abatido. Eu tô abatido, tô chateado com o que eu vi ontem. E justamente pela grandeza do Grêmio e pela grandeza da torcida do Grêmio, eu não entendo por que o Grêmio tem se comportado como pequeno. Por que o Grêmio tem abdicado de ser aquele Grêmio do DNA, aquele Grêmio da competitividade, aquele Grêmio das Copas. Cadê o Grêmio copeiro? Mas esse recado é especificamente para uma pessoa que eu defendo aqui. Porque eu, além de muito fã, eu acredito que ele seja o maior ídolo da história do Grêmio. E ele se chama Renato Portaluppi. Renato, a tua idolatria ela não vai se apagar jamais. Nunca. Nunca, nunca, de verdade. Tens uma estátua, recebeu homenagens por merecimento, mas o teu momento no Grêmio, ele é
péssimo. Sabe por que é péssimo, Renato? Porque a maior virtude do ser humano, do homem, é reconhecer quando erra. Sabe por quê? Porque daí a gente evolui, a gente vai um passo adiante. Quando a gente reconhece os erros, a gente vai um passo adiante. Tá na hora de tu, Renato, reconhecer. Tá na hora de um reconhecimento dos teus erros. Tá na hora de deixar de ser petulante. Tá na hora, Renato, de tu deixares de ser mal educado. Tá na hora, Renato, de tu estudar um pouquinho mais as razões pelas quais acontecem eliminações e dissabores no futebol. Em 15 dias, Renato, tu foste eliminado e o Grêmio foi eliminado de 2 competições. Nas mesmas decisões de pênalti. Ora, Renato, se o Cristaldo errou o pênalti contra o Corinthians, para que colocar o Cristaldo de novo para bater? Renato, se numa troca de atletas colocaste o Edenilson para ir para as cobranças contra o Corinthians e ele errou, para que trocar de novo e colocar Natan Pescador para ir para as cobranças? Para quê? É na tua conta? Sim, Renato. Seja humilde. Admita. Seja homem e admita. Não ataque a imprensa. Nós somos vetores da informação. Os identificados torcem, claro, mas a grande maioria ainda é vetor da informação. O vetor passa pelo vetor e chega no produto final, que é o torcedor. Humildade, Renato. Renato, eu queria ver, Renato, se na época do Valdir Espinosa, o Valdir Espinosa falecido, meu grande amigo que se foi, colocasse um time sem meias. Como é que o Renato reagiria como atleta? Como é que seria isso, Renato? Admita, Renato. Tu estás errado. Tu estás atravancando as coisas. Tu não reconhece. Reconheça, Renato. Presidente Alberto Guerra, reconheça também. Não coloque o Couto Pereira como culpado. Não faça isso. Todos somos sabedores das dificuldades que o Grêmio enfrenta desde a enchente, sabemos disso. Mas o futebol, ele é perverso e ele não permite 0,1% de erro. Não permite. Então, Renato, termine o ano no Grêmio, atingindo os 45 pontos, dê ao Grêmio dignidade de permanecer na Série A para 2025 e depois, Renato, o meu muito obrigado, porque está na hora de acabar o teu ciclo. Fica até o final do ano. Repense, faça meia-culpa. Eu, Pedro Espinosa, faço meia-culpa quase todos os dias. Todos os dias. Todos, sério, de verdade. Todo mundo faz aqui. Todo mundo erra, todo mundo pisa no tomate. Renato, faça isso. Evolua. Dá tempo. Enquanto vivo, dá tempo de tudo. Evolua. Admita que errou e não ataque as pessoas. Moderado, coerente e traduzindo o sentimento de muitos torcedores do Grêmio, a manifestação do Pedro Espinosa sobre o que aconteceu ontem no Maracanã. Ribeiro Neto, o que dizer? Sabe que a torcida do Grêmio vive uma vida em looping com o Renato. Porque, por exemplo, bastam 2 vitórias aí na sequência, ninguém vai lembrar mais das eliminações ou dos erros. Vamos lembrar. Se o Grêmio ganhar o Grenal, que ainda temos um Grenal, né? No Beira-Rio, volta tudo. E esse looping da torcida, porque o Grêmio, eu vou dizer, o Renato é tão grande que ele tem torcida própria, né? Ele tem torcida própria. Tem gremista que torce mais pro Renato do que pro Grêmio. Beleza? Isso é mérito do Renato. Então é um looping, sabe? E isso também tem a ver com a régua que nós estabelecemos aqui para a dupla Grenal, tá? Qualquer coisinha, qualquer migalha é suficiente para abastecer nossa paixão. E isso aí tem feito um grande mal, né, para o futebol gaúcho. Quando a gente elenca um jogador, por exemplo, vamos lá, o Cristaldo. Ah, mas o Cristaldo é o artilheiro do Grêmio. Tipo, quantos gols ele fez? A régua é tão baixa que se ele fizer 3 gols, ele já é um craque, porque ele é o artilheiro do Grêmio. As assistências, vale escanteio, vale a cobrança de falta. E a régua é que está muito baixa. Então são as migalhas que nos sustentam. E isso aí tem feito mal. O Grêmio foi eliminado por incompetência. Porque ele não é pior que o Fluminense e o Corinthians, que assim como o Grêmio, vivem fases terríveis. Sabe? São times piores que o Grêmio, inclusive. O Grêmio foi eliminado exatamente porque foi incompetente de gerir um confronto de 180 minutos. E é isso.
Se o Grêmio não admitir isso, não fizer o diagnóstico correto, vai ficar nessa vida, né? Então, é menos pelo Renato e mais pela direção do Grêmio. Sabe? Porque é a direção que permite que o Renato mande no clube. É confortável, tá? E é claro, porque é o escudo. É hoje, por confortável. exemplo, Mas as escolhas são do Renato. confortável. Hoje, por exemplo, Mas as é só tu escolhas ver a são do enquete. Sim. Nós estamos elencando os culpados do Renato e dos jogadores. Mas as E a escolhas são direção dele. aqui, ó. Mas, Beleza, né? Ribeiro, É o escudo. Eu te entendo. Mas as escolhas de campo são do Renato. Claro, As decisões ali no pontilhado, Ribeiro, tu sabe que são do Renato. claro que são. É que eu não... E tu é o cara que mais avalia essa questão de escolhas e de empirismo aqui nos donos da bola. Tá, deixa eu te dizer o seguinte, tá, Pedro? Deixa eu te dizer o seguinte. Passa sobre isso, diretamente tá? por sobre ele. Isso. Sobre ele isso. manda sozinho. Mas deixa eu te falar. Mas deixa eu te falar. o presidente Guerra não vai lá e escala o jogador. Tá, mas esse é o ponto. Presidente Não Guerra. vai. Agora chegou no ponto que eu queria chegar. A partir do momento que o Grêmio tem um Renato como técnico, o Grêmio tem uma estátua, um ídolo. Logo, se tu tem um Renato como treinador, é muito difícil tu tomar a decisão de demitir o treinador, concorda? Por isso que tu falou agora, o Renato tem torcida própria. Isso aí. O momento para o presidente Guerra, se essa for a sua convicção, demitir o Renato... Não vai demitir. Deixa eu terminar. É agora. Mas não vai. Ele não vai demitir. Porque às vezes os dirigentes, eles esperam o quê? O respaldo da torcida para tomar uma decisão que possa ser impopular. No momento, a nossa enquete está dando 85% culpando o Renato. Então, se faltava respaldo da torcida, faltava ambiente para tomar essa decisão, hoje tem um ambiente. Mas sabe por que ele não vai demitir? Porque na primeira derrota com outro treinador, a sombra do Renato vai aparecer. Sabe por que ele não vai demitir? Porque a estrutura do Grêmio é dependente do Renato. E se o também. Guerra demite o Renato hoje, o Grêmio cai para a segunda divisão pela quarta vez. Não tem expertise de vestiário. Não tem, cai. Porque vai chegar uma estrutura montada pelo Renato. Qualquer treinador que chegar aqui amanhã cai com o Grêmio para a segunda divisão. Eu vou te trazer uma informação. E isso diz mais sobre o Grêmio, a estrutura enraizada na instituição, e menos sobre o Renato. Ou o Grêmio corta esse cordão umbilical. Vai ser no final do ano. Corta esse cordão umbilical. E aí tem que ter autoridade, responsabilidade, convicção, ou vai tirar o Renato no final do ano, vai perder 3, 4 jogos em 25 e vai fazer o quê? Vai trazer o Renato de novo. Gamba, assim, vai trazer o Renato de novo. Rapidamente, Bruno, antes de tu dar o teu parecer, é uma informação que eu tô trazendo, tá? O Renato vai permanecer no Grêmio até o final do ano, tá? É isso que vai acontecer. Tem uma... Não um combinado, mas assim, tem uma missão, digamos assim, do Grêmio, um acordo para a permanência do Grêmio na Série A para ano que vem, e isso depende, claro, do futebol apresentado nos próximos jogos dos pontos corridos, mas assim, Renato fica até o final do ano, mantém o Grêmio na Série A, né? E aí ele se despede, porque o Grêmio não demitirá. Vai dizer, qualquer o nosso ídolo tá aí, salvou, salvou o Grêmio, conseguiu vaga indireta na Libertadores. O Grêmio não vai demitir, tá? Ele pede para sair. É bom completar essa informação no sentido assim, né? Para que o torcedor ele entenda, o torcedor gremista que tem o Pedro como um representante aqui, né? O que o Pedro está querendo dizer é que pro Renato sair do Grêmio só se o Renato pedir para sair. O presidente Alberto Guerra, o Antônio Brum, os seus pares de gestão de futebol não vão demitir o Renato. Tu entende por quê? Qualquer outro treinador treinador teria se demitido. Claro, tá claro. Qualquer outro. Claro. É isso que eu tô falando, é isso. Eu sei que... Tá aí um exemplo recente, a terceira queda do Grêmio foi porque o Renato saiu. Eu sei que eles têm tamanhos porque diferentes, tá? Hoje é a estrutura montada, projetada, idealizada, eu sei que eles têm tamanhos diferentes. Pelo Renato. Eu sei que eles têm tamanhos diferentes, tá? Mas é muito semelhante à eliminação, por exemplo, para o Juventude no Gauchão com o Cudê. Tu tem convicção no trabalho do Cudê? Não tenho. Tu veja, já estamos com problema físico, não sei o quê, então tem que demitir. É a mesma coisa agora. Agora tá claro, o tamanho do Renato é muito maior. Vou te passar a palavra, só quero fazer... Dentro disso que o Ribeiro trouxe, que é genial, o Renato tem torcida própria, tá? 85% aqui na enquete querem a saída do Renato, tá? Se a gente perguntar, sei lá, amanhã, sexta, segunda, se eles querem a saída do Renato agora, não vai dar esse percentual. Isso aí. É isso aí. Porque eles sabem que para salvar o Grêmio no modelo que tá lá,
Só tem uma pessoa que é o Renato. Assim, ó, Gamba, qualquer outro treinador teria sido demitido depois do que o Renato fez ontem. O grande responsável pela eliminação é o Renato. Eu até entendo que acerta a direção em não demitir agora, porque a chance é muito grande de, com outro treinador, o Grêmio ser rebaixado. Porque falta justamente o que o Ribeiro disse, a questão da expertise de vestiário. Se o Grêmio mudar o comando técnico hoje, cai. Cai. Então, no final do ano, o Grêmio precisa interromper o ciclo Renato. Isso é urgente dentro do Grêmio. Este programa tem muita tranquilidade hoje para criticar o Renato pelas escolhas lamentáveis que ele fez ontem, porque nós avisamos aqui, se ele quiser a gente pega o vídeo e entrega para ele. Ele gosta de falar sobre DVD, a gente manda. Porque aqui ontem a gente deixou claro que o Fluminense tinha um meio-campo forte e que o Grêmio estava entrando em campo com apenas 2 meio-campistas de marcação. 3 zagueiros, mais 2 jogadores de marcação, sem o meia. O meio-campo do Grêmio não conseguia dar uma sustentação mínima para que o time sequer respirasse. O Grêmio dependia das entradas do Pavon pelo lado e do Soteldo, que por mais habilidoso que seja, não são jogadores de velocidade. O Bright White ficou isolado, como a gente antecipou aqui. Não parou por aí. A gente viu isso antes do jogo começar. O Renato precisou de todo o primeiro tempo para mexer no intervalo. Aí ele coloca o meia. Quem ele vai colocar? O Cristaldo ou o Monsalve? Nunca é o garoto. É sempre o cascudo, o cara que já estava com ele. Entrou o Cristaldo, pouco acrescentou, talvez somente pela característica. Nos pênaltis, olha, na boa, qualquer um, mas qualquer um mesmo, não colocaria o Natan Pescador para bater o pênalti. Qualquer pessoa tem certeza, ou tinha certeza, que ele erraria e ele errou. Então, assim, todas as decisões equivocadas, algumas óbvias, o Renato é o maior responsável. E aí, na entrevista do presidente, depois do jogo, que o Renato não reconhece erro, a gente já está acostumado. Isso não deixa ninguém surpreso. Aí o presidente vem na coletiva, muito calmo, parecia que o Grêmio não tinha sido eliminado de novo em agosto para um time inferior e diz que o Renato é um dos melhores técnicos do Brasil. E ainda as perguntas mais no sentido da venda do Gustavo Nunes. Então, assim, um jogo horroroso, um pós-jogo lamentável também, e o Renato é o principal responsável, respaldado pelo presidente. Bruno, ontem... Só um detalhe, senão eu não esqueço aqui rapidamente. 3 jogadores ontem no pós-jogo fizeram uma contradição verbal ao que o Renato falou na sua entrevista coletiva. Primeiro, o Renato falou que não existe mais essa de jogador frio. O jogador fica aquecendo o tempo inteiro e não tem essa de entrar frio. Natan Pescador, questionado, disse que prejudicou ele ter entrado frio para bater o pênalti. Marquezin, goleiro do Grêmio, também colocou que faltou o meio-campo. O Grêmio não teve meio-campo, não teve nenhuma situação. E acho que talvez a declaração mais grave, onde não há sequer contato ou acordo ou combinado para ter o mesmo discurso. O presidente Guerra, ao ser questionado sobre a venda do Gustavo, negou. Diz que tinha conversa, mas negou. Minutos depois... Não foi minutos. 30 segundos depois. 30 segundos depois, anuncia a saída. O Gustavo anuncia a saída. Do lado dele, coloca no seu Instagram, na rede social, e dá tchau. Escancara a falta de comunicação. Tá, mas vem cá, quer ver? Não, isso perfeito. Isso é grave. Isso é grave. Isso é gestão. Importante. O Bruno toca no ponto A, o Renato não reconhece erro. Falta humildade no Renato. O presidente Guerra poderia ter adotado um outro tom ontem no seu discurso. Ontem, sabe o que o torcedor do Grêmio queria ouvir? Discurso humilde. Pedido de desculpas. Exato. Reconhecer erros. Dizer que projetou errado o jogo. Que faltou mais mobilização. Ou que faltou entregar outras peças para o Renato mais cedo. Mas ontem era o discurso da humildade. O discurso da soberba, depois de uma segunda eliminação em 15 dias, não convence ninguém. Não cabe. Ontem era básico, discurso da humildade, um pedido de desculpas. E claro, é legítimo o fato de que o Grêmio não tem arena, e eu não tenho dúvida que isso tem um peso enorme. É que eu acho que tivesse arena, a história contra o Corinthians poderia ter sido outra e contra o Fluminense também. Não tem arena. Esse não pode ser apenas o argumento do Grêmio. Mas tem que pedir desculpas e ter um discurso humilde. O presidente, eu acho, na minha opinião, eu não sei se é intencional, se é estratégico, ele pode ter visto o que aconteceu com o rival. O torcedor do Internacional não alimentou o vitimismo da enchente, em nenhum momento. Cobrou pela grandeza que o clube tem. E o torcedor do Grêmio também está se lixando para essa tese vitimista.
O Grêmio, quando entra em campo, é um eu grande concordo Grêmio. contigo. É que uma coisa não anula a outra. O fato E o Renato sempre soube disso, o isso é fato verdade. O fato do Grêmio não ter tido arena no jogo daí, porque o presidente justificou dessa forma ontem. Foi assim, ó, parecia piada a justificativa dele. Isso não anula o Grêmio ter colocado o Natan para bater o pênalti, o Grêmio não ter um meia no jogo, E o Grêmio ser defensivamente de forma demasiada, Ribeiro entre tem outros razão. tantos o erros. O torcedor não tá nem aí. Nem o torcedor do Inter comprou e nem o torcedor do Grêmio vai assim, comprar. Se tu Agora faz... que tem um peso, tem. Se tu Só faz que aí eu tudo vou usar certo, o mesmo Gamba. paralelo do Ribeiro. Vou usar o mesmo paralelo do Ribeiro. Ribeiro citou o Inter, tá? Tá bom? Ok. O Inter teve o Beira-Rio de volta. O que aconteceu? Exato. É O que aconteceu pro Inter? O fato de ter o Beira-Rio de volta. Se tu faz não tudo mudou nada, certo. o Internacional não consegue fazer o Beira-Rio. Se Se tu tu faz faz local determinante, talvez para o Grêmio, isso também pudesse acontecer. Não é uma garantia voltar a jogar em casa com o apoio da torcida. Não é que se tu faz tudo certo, Gamba, aí tu pode usar essa justificativa. É isso. Agora tu fez tudo errado. Não, e aí, tu fez tudo errado e tem uma dizer que foi a falta da arena. Tem uma coisa, o tempo dos erros consecutivos, 15 dias, 2 eliminações, nas mesmas circunstâncias. Ficou muito claro. Nas mesmas circunstâncias. Ficou muito claro Pedro, quando ele não entende tática. Contra dois times que é estão que- lutando para não cair. Esse é o ponto. Mas é que por mais O que... Grêmio não foi eliminado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Botafogo. O Grêmio foi eliminado pelo Corinthians e pelo Fluminense. Por mais que o Renato desdenhe, né, da academia, né, e do estudo, e inclusive desdenhe dos próprios repórteres, né? Eu, por exemplo, fiz mais do que um ano de comunicação, né? Tenho mestrado, inclusive, né, de comunicação, então disso eu acho que eu entendo um pouquinho mais que o Renato. Nesse sentido, quando a gente olha o presidente Guerra falando, quando a gente olha o próprio Renato indo para o combate na coletiva, a gente percebe que a estratégia de comunicação, e o corpo fala, né? O presidente, quando ele vai ali com uma calma, como vocês estão dizendo, quando ele vai ali falar da arena, da falta da arena e tudo mais, ele tenta pegar um emocional do torcedor, né? Que nós não temos estádio. Mas não convence. Só que não convence. Só que o grande problema é esse. O torcedor não vai comprar. Não, mas aí, só que assim, por mais que eu sei que ele não vai comprar, só que quando a gente pega e olha esse discurso, a gente percebe o quanto a gestão como um todo do Grêmio é ruim. É ruim dentro do vestiário, é ruim na questão de comunicação, é questão... Por exemplo, o Grêmio vai lá, o Renato... Eu sempre penso o seguinte, se eu sou diretor de futebol, eu chego no treinador e eu não vou escalar o time, claro que não. Mas eu vou chegar e perguntar pra ele, qual o time que tu vai botar em campo? Eu vou botar o time em campo com esses 2 volantes aqui só. Aí eu vou perguntar, mas o que tu pretende nesse jogo? Com o Renato esquece. O que tu pretende nesse jogo? Já fizeram isso uma vez. Não precisa ser radical como o Pedrinho BH. O que fez o cara do Cruzeiro lá? Vazou o áudio. O negócio é o seguinte, Tchê, tu vai eu botar, comprei, claro. gastei milhões. Vai botar pra jogar. Tu põe esses caras pra jogar ou tu vai pra rua? A direção do Não Grêmio... precisa ir pra central, Rapidamente, a direção do Grêmio já fez isso uma vez. Sabe qual foi a resposta? Ele disse assim, ó, querem o apito. Ficou muito nítido ontem o quanto o Renato não entendeu o porquê perdeu. Preciso ir para a central. Vamos lá. Leonardo Sonda traz para a gente mais um trecho, por gentileza, daquilo que disse Renato na sua entrevista coletiva de ontem, Sonda. Vamos lá, Gamba. Ouvir o Renato mais uma vez, ele que é um dos personagens principais desta eliminação, agora explicando a ausência de Diego Costa. Segundo o técnico do Grêmio, o jogador não tinha condições sequer de ficar no banco de reservas. O Diego Costa praticamente jogou quase que os 90 minutos diante do Bahia. É um jogador que estava muito tempo parado, 2 meses, estava com muitas dores musculares. Até se colocou à disposição, mas falou que não estava 100%. Então, seria muito arriscado. De repente, se o Márcio sofresse algum tipo de lesão no início do jogo, colocar o Diego, seria um risco muito grande, já que ele estava com as dores musculares muito fortes. Muito bem. Tá aí o Renato explicando por que o Diego Costa não ficou à disposição no jogo de ontem. Só tem o seguinte sobre isso, rapidamente. Aí ele joga contra o Bahia, que não valia absolutamente nada. O Cristal também foi preservado contra o Bahia. Absolutamente nada. Não. O Diego Costa joga contra o Bahia. Não, eu sei. Eu tô querendo te dizer incoerência, mais uma. Claro, o Cristal claro. não joga contra o Bahia preservado para ficar no banco ontem. Aí, no jogo que tu rifa, que é contra o Bahia, tu usa o Diego Costa. Aí no jogo importante,
Tu não tem o Diego Costa. Nada faz sentido. Se isso não é erro do Renato, eu não sei mais nada. Nada faz Se sentido. isso não é equívoco do Renato, eu não sei mais nada. Não é só a escolha, gente. Não é só a Só escolha. ao vivo, aqui, o programa é ao vivo, né? Paulinho, prepara o troço, porque é depois, tá? Então vamos com a Carlinha. Pode preparar aí, tá, querida? A grande questão não é só a escolha, gurizada. Eu já tinha falado sobre isso contra o Bahia. E claro, como ainda estava, por exemplo, na Copa, Pedro, tu ainda quis meio que... vamos dizer assim, tirar uma onda, né, tal, e é normal, é sadio, é salutar. A nossa corneta diária. A nossa corneta diária, hoje exato. Hoje é teu dia. Exato. Não, eu nem vou cornetear, porque eu acho o seguinte, a questão não mas eu está... quero te dizer que quando eu puder, eu vou cornetear. Tudo então bem. É bom tu cornetear hoje. Tudo bem. A questão não está só na escolha, a questão está na roda que o Grêmio toma do Bahia e na roda que o Grêmio toma do Fluminense. O Grêmio tomou uma roda no primeiro tempo que poderia ser 4 Mas a o 0 Renato ontem na coletiva ofereceu o apito. E o motivo é sempre o mesmo. A gente veio aqui e falou sobre a derrota para o Bahia, dizendo que o Renato teve escolhas erradas no que diz respeito à tática do time, a estratégia. A gente falou isso contra o Corinthians e ontem aconteceu mais uma vez. E aí na entrevista coletiva ele chega e diz o seguinte: eu já tinha usado o sistema com 3 zagueiros, hoje não deu certo. Não é a mesma coisa, Renato. Aí eu vou ter que te explicar então, lamento. Ontem... O Carbajo era o segundo volante e que não tá mais. Ele não tem o Edenilson por escolha dele, então ele joga com 2 volantes de marcação. E no outro time com 3 zagueiros, o Grêmio tinha um meia, ou seja, tinha meio campo. Então não é a mesma coisa. Só que ele acha que então ele não vai mudar. O Renato ofereceu o apito ontem pra imprensa, né? Ofereceu o apito, né? Ele perguntou ao Felipe Kunrat, o Felipe Kunrat respondeu e ele disse assim, ó, não, tu pergunta e eu respondo. Mas ele perguntou pro repórter. Sim. E o repórter respondeu, ele de forma correta, inclusive. E aí eu entrego o apito pra ti. Melhor pergunta da coletiva. E aí quer vir aqui, eu entrego o apito e tu comanda e escala. Foi isso. Falhou. O apito. Vai multar. É o apito do Grêmio mesmo, né? É o apito do Grêmio mesmo. Falhado. Ô, Renato, eu tô com o apito aqui, Renato. Não é o seguinte, Renato. Tá? Meu bruxo, cara. Meu bruxo. Sobra forte. Usa o Monsalve. Aê. Seu da multa. Renato, centroavante, para fazer ligação direta é o Diego Costa. Renato, 3 zagueiros só quando tem que não perder. Mas isso tem que usar o meia. Renato, o Gustavinho já foi vendido. Gustavo, o Cristaldo não aparece em jogo decisivo. Senhor Pedro Espinosa, me explica a estratégia do Renato. Diego Costa joga contra o Bahia e ali já tinha uma informação, lembro do Caliel Dornelles compartilhar essa informação na Bandeirantes, que ele tinha dores no pubis, o Diego Costa. Sim. Ainda assim, Renato, bota ele para jogar e ontem precisava do Diego Costa e o Diego Costa sequer foi pro jogo. Não tem como entender várias situações. Essa é uma delas, talvez a mais gritante, né? Porque nada se explica um jogador do poder decisivo do Diego Costa jogar contra o Bahia e não jogar contra o Fluminense. Então, assim, essa explicação, infelizmente, professor Felipe Gamba, eu não consigo lhe dar. Vocês viram o jeito que o Soteldo saiu de campo ontem? Ao ser substituído? Não saiu brabo, balançando a cabeça, não gostou, deu um soco no reservado quando chega ao reservado. Ele tinha que sair porque o Natan Pescador tinha que entrar para bater o pênalti. Muito... Ele tem que entender isso. Muito... Não, ele tem que uma lógica. Ele tem que entender que o Natan Pescador é batedor de pênalti. Ele tem que ter maturidade para entender a ironia fina do Bruno responde as perguntas também do Felipe Gama. Então, assim, se não passa pelo Renato a eliminação de ontem, de novo, eu não sei mais nada. Mas essa é porque as escolhas singulares e táticas do Renato deram ao Grêmio 2 eliminações em menos de 15 dias. Vocês acham que o Diego Costa faria algo diferente? Faria. Talvez sim. Faria. Aqui, ó, talvez sim. Talvez sim. Na tela tá a resposta para ti. Talvez sim, Na tela tá a resposta para ti. Uma ligação direta. Bruno, sabe onde é que tá a resposta? Não se discute. Não se discute. Que ele acrescentaria muito fato. melhor. Se não como titular, entrando no segundo tempo. Porque olha o que o Grêmio fez para ele voltar. Tá bom, olha o quanto o Grêmio enalteceu a volta dele. Então. Aí o Renato, porque a contradição tá no Renato. Aí o Renato bota ele para jogar contra o Bahia, que não vale nada. E no jogo contra o Fluminense ele sequer é alternativa. Tá, então deixa eu explicar uma situação. O que o Diego Costa fez contra o Bahia?
tu vai me dizer nada. Tá bom? Ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Por demérito dele? Mas a gente já discutiu o jogo aqui. Calma, Gamba. A gente discutiu, a bola chegou pro Diego Costa, rifar a bola. Tá muito ansioso. Rifar a bola. O Diego Costa não jogou nada contra o Bahia, pelo que tu acabou de dizer. Porque o time do Grêmio não jogou pra ele. Jogou de uma forma completamente errada, rifando a bola no contra-ataque, ele jogou isolado. Ontem o time do Grêmio fez exatamente a mesma coisa, ou pior. É óbvio que o Diego Costa é melhor do que o Bright White e do que o Arezo. O que eu tô querendo te dizer é que o time não ajudou o Bright White e não ajudaria ele. Vamos lá, tem um detalhe. Tem o Diego Costa é outro jogador. Cresce em jogo decisivo, cria situação. Não dá pra comparar. Não ia chegar ontem tava pior o time. O Bright White tá perdido, Bruno. Olha aqui, ó. Tá perdido, cara. Perdido, o esquema sem meia, com 2 volantes, 3 zagueiros. O Diego Costa é o jogador que pode encontrar a solução na bagunça tática que tava o Grêmio ontem. Ele é melhor, mas ele não ia fazer a diferença com esse Tu tá tentando justificar o erro do Renato. Não tô justificando. É injustificável. Não tô justificando, pelo contrário. Agora não chegaria, ficaria isolado. Não, ele tinha que estar lá. Não, tô tentando Ele tinha que estar lá. Eu não tô tentando justificar. Eu tô querendo te dizer que o erro do Renato é tão grave que nem o Diego Costa resolveria. Mas é que quando tu diz isso, tu autoriza a dizer, talvez o Diego Costa não fizesse diferença, né? Talvez a pauta não seja válida porque no esquema do Grêmio, o Diego Costa não faria diferença. Pouquíssimos centroavantes fariam diferença com o time que ele colocou em campo. Jogadores como Diego Costa, jogadores como Felipe Melo, jogadores como Thiago Silva, em jogos como os de ontem, fazem a diferença. Fazem. O Fluminense é um time de idoso. Vocês viram o que os jogadores experientes do Fluminense fizeram ontem? Eles jogaram, disputaram. Time organizado, Pedro. Libertadores da América. Pedro. Libertadores da América. O Diego Costa entrou contra o Corinthians no time bagunçado do Grêmio no segundo tempo, não fez nada também. O clube que quer ganhar Libertadores da América tem que ter jogador do perfil do Diego Costa. Tudo bem, Pedro. Do Thiago Silva. Isso não é negável, isso é negável, Pedro. Porque eles fizeram... O Felipe Melo fez treta na decisão de pênaltis. Não, beleza, mas aí tu tem... Mas só um pouquinho. São jogadores experientes de quilate como estes que estamos citando, eles fazem diferença. E numa boa, o Diego Costa é muito maior que o Bright White. E o Bright White não joga nada, não joga nada. E eu disse aqui, não joga nada. Pedro, mas aí tu tá, por exemplo, assim, tu tá esquecendo que tinha o Kahneman, tá esquecendo que tinha o Vila Sante. Não tô esquecendo. Tipo, também o Grêmio também tinha jogadores de hierarquia, que é o que tu tá explicando. Mas são jogadores... A grande questão, para mim, no debate todo, é o que o Bruno tá falando. Não só as escolhas do Renato, mas a bagunça tática que ele fez no campo. Cara, talvez nem o Soares ajudaria o ataque do Grêmio. Não, para aí, cara. Vocês estão querendo me enlouquecer. Não, é que tu tá te apegando no nome. Tu tá te apegando no nome. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro porque o Soares levou o time nas costas. Tudo bem, justamente pela bagunça tática do Renato. Não tinha bagunça tática no passado? Tinha bagunça tática pra caramba. E o Soares levou o Grêmio nas costas. Ontem não tinha meio, o Cristaldo era titular. Num time carente tecnicamente, num time que sofre com organização tática, um jogador como o Diego Costa só tende a acrescentar, Bruno. Desculpa. Então eu tô te trazendo ele acrescenta. Ele não é solução, mas ele acrescenta. Mas ele não vai fazer tudo sozinho. Mas, cara, o Soares levou o Grêmio nas costas. Mas pelo menos deixa o Diego Costa no banco. É que tu tá te apegando no nome. Eu quis ser superlativo. Eu quis dizer assim, ó. Se tu tivesse um cara do tamanho do Soares, talvez nem ele ajeitasse, porque a bagunça tática, ela era tremenda ontem. O Grêmio, na verdade, ele escapou de tomar uma goleada no Mano Menezes no primeiro tempo. E isso é mais grave ainda. Tu lembra o que o Soares fez com esse mesmo Fluminense? Dentro do Maracanã? Não, mas é que esquece. Não posso esquecer. Não, meu. O erro, Pedro, não é diferente. É que eu vou voltar a te dizer. Não é diferente. Tu tá te apegando no nome. Tu tá te apegando no nome, eu não tô falando do nome, eu tô falando da bagunça tática. Mesmo o Renato não tinha, o Grêmio não tinha uma bagunça tática com o Soares. Tinha. Não tinha. Como ontem não tinha. Então, assim, é que tu tá te apegando no nome porque eu fui superlativo, e aí talvez o erro foi meu, tá? A questão Seguindo está... palpite KTO. A questão está justamente na bagunça tática. Se o Renato pegasse e tivesse colocado um time mais coeso no meio, com uma armação mais preocupada em jogar bola
E não simplesmente um time só para se defender, um time totalmente reativo, como nós, inclusive, antecipamos ontem aqui. O Grêmio talvez tivesse tido mais êxito. O Bright White teria ido melhor. Ou o próprio Bright White teria ido melhor, porque a bola chegaria mais do Bright White. O exemplo que eu citei do Bahia, eu posso dar mais um. O jogo contra o Corinthians, que o Grêmio estava com os titulares, que o Renato também fez um meio-campo horroroso, com 2 volantes de marcação. O Diego Costa entra no segundo tempo e não joga nada. E a bola não chega, porque a bola não chega nele. Os exemplos estão aí. Isso, vamos lá, palpite. Dito isso, torcedor gremista, não reclame que o Diego Costa não ficou nem no banco. Não fez falta nenhuma, tá certo, Renato? Tá certo, Renato? Muito bem. Senhor Leonardo Sonda, na nossa central. Sabe que hora é agora, Ribeiro? O Minuto do Inter. Minuto do Internacional. Hoje eu nem fico chateado, cara, de ter o Minuto do Inter. Nem fico chateado. Vamos lá, Leonardo Sonda. Qual a informação sobre o Internacional, Leonardo Sonda? Vamos lá, Gamba. O Internacional, através da sua direção, conversou ontem, na terça-feira, com Andrés Nicolás D'Alessandro. O presidente teve uma conversa com o ex-jogador ídolo do Internacional e a ideia é que ele faça parte do novo departamento de futebol. Desde a saída de Magrão, o Inter busca novos profissionais, mas não para por aí. A negociação não está fechada, é importante colocar isso. Ela pode e deve evoluir ao longo desta semana. O Inter deve chegar a um denominador comum com o jogador para que ele assuma este cargo no departamento de futebol. Mas, além do D'Alessandro, o Inter busca também um executivo. E o nome principal na pauta é o de André Mazzuco, ex-diretor do Botafogo e mais recentemente do Atlético Paranaense. Mas D'Alessandro é um dos nomes cotados para o departamento de futebol colorado. Mas uma coisa ficou clara, D'Alessandro, né? De volta ao Internacional. Vamos lá, Ribeiro, me ajuda aqui, Ribeiro. D'Alessandro, Abel Braga. Tá pensando bem, presidente Roberto Melo, né? Não, presidente Roberto Melo. Presidente, desculpa. Alessandro Barcelos, Ato falho. Não é o presidente Roberto Melo. O fato é que o presidente Barcelos, notadamente, jogou a toalha. O presidente Barcelos, com todo respeito, presidente, com todo respeito, o senhor vai pegar agora o plano do Roberto Melo, vai colocar em cima, eu vou executar isso aqui agora. É o plano do Roberto Melo para dar certo. O presidente Barcelos vai jogar para a torcida. Plano que era chamado de pensamento mágico. Por quem? Pela gestão. Que fique bem claro. Veja bem, né? É quando o Sonda entra na central e ele diz, né? Aliás, o tio dele estava no plano de governo do Melo. Talvez seja chamado também. Talvez seja chamado que ele na central hoje. O tio Delcir. Delcir, D'Alessandro e o Abelão. Quando ele fala, né? Quando ele na central ele vai dar a informação, ele fala, né? Andrés Nicolás D'Alessandro. O cara, quando ele tem um nome dentro do clube, quando ele é superlativo, tu tem que falar exatamente o nome completo, né? Não é simplesmente assim, o Inter conversou com o D'Alessandro. Não, o Inter conversou com um dos maiores ídolos da história do Internacional. Dito isso, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que o Bruno falou. É a gestão do Inter jogando para a torcida. A gestão, ela está esfacelada. Não existe mais gestão no Internacional. O Internacional, hoje, quando vai buscar o Abel, quando vai buscar o D'Alessandro, é o famoso pão e circo. Ele está tirando a direção do Internacional hoje, ela vai e, mais uma vez, não só dá o tapa na cara do torcedor, mas ela vai e tira o torcedor para palhaço. Principalmente por quê? Porque eu não estou questionando o Abel. Eu não estou questionando o D'Alessandro. São, históricos, são competentíssimos. Um deu o mundo, o outro deu Libertadores. São ídolos incontestes da história do Inter. A grande questão de a direção estar tirando o torcedor para palhaço é que a direção foi tão incompetente nesses 4 anos de mandato que ela tem de recorrer ao adversário derrotado na eleição. Ela tem de recorrer ao outro plano de governo, porque ela, gestão, sabe que o seu próprio está esfacelado. Eu ouvi de pessoas de dentro da gestão dizendo o seguinte: olha, a gente já tentou de todas as formas nomes que estavam emergentes, nomes que estavam despontando no mercado com possibilidades
como executivo, como coordenador técnico. Chegamos a trazer até um ídolo, Magrão, para cá e não deu certo. Vamos então no alto da cadeia, vamos no topo da cadeia para ver se alguma coisa funciona aqui no clube. Se isso não é um atestado não só de incompetência, mas de que não sabe o que está fazendo, eu não sei mais como predicar isso que está acontecendo Quero no te dar os Internacional. parabéns pela leitura correta do que está acontecendo com o Internacional. Por mais duro que seja para o torcedor, para quem apoiou a gestão do presidente Alessandro Barcelos, o que está acontecendo com o Internacional é isso aqui. E eu quero deixar bem claro, eu quero deixar bem claro que eu tenho o maior, olha, eu prezo o Abel de uma forma maravilhosa. D'Alessandro, então, não tenho o que falar dele em termos de idolatria. Só que a gente não pode deixar a gente não pode deixar de fazer a leitura. Isso, não, mas é isso. Né? Tu tem que, essa é a hora do jornalismo. De tu olhar lá atrás, como é que foi o processo eleitoral? Não, sabe por quê? O que era dito? Sabe por quê? Qual era a tua proposta? Tu conseguiu uma reeleição através de um nome que já não está mais. Que foi a grande bandeira da campanha. Isso. Que foi o Cudê. Sim. Que foi o Cudê. Isso aí. Tá? Foi o Cudê. Depois o Magrão. Perfeito. Aí tu sustenta o Magrão. O líder do vestiário. O Gustavo Grossi e o trabalho na base. Manda embora. 8 meses, tu vai implementar o plano de governo da chapa que tu derrotou. Não, que tu tinha aversão, que tu dizia que eram velhas ideias. Eu preciso perguntar isso. Ernest, é impressão minha ou o MIG está voltando para o Internacional? Não, é que se tu for... Não o MIG, mas as ideias. Não é o MIG, mas... Mas ali, quem estava fechado com o MIG. O movimento integrante. E eu vou te dizer outra, eu só quero concluir esse ponto, o Ernest reforçou aqui, eu só quero deixar bem claro. Isso não é sobre D'Alessandro e Abel, que eu não tenho dúvida alguma que vão acrescentar e muito ao Internacional. Eu acho que vão acrescentar nesse momento. Acho que vão acrescentar. Isso diz muito sobre a falta de gestão. Isso. A falta de gestão que se transformou o Internacional. Eu quero dizer que eu concordo plenamente com a leitura do Alexandre Ernest. Eu lembro do presidente dizendo que era um pensamento mágico da oposição. E vamos lá, nós mesmo, claro, não nas entrevistas, mas nos debates, a gente concordava que era um pensamento mágico. Eu participei aqui na Rádio Bandeirantes de uma entrevista do Roberto Mello e eu perguntei para ele assim, na prática, candidato, o que D'Alessandro e Abel farão? E ele disse assim, eu não preciso falar sobre o histórico deles, mas na prática, o que eles farão? Não soube dizer. Então agora, eu nem sei se o D'Alessandro tem Vem pra cá, eu não sei se ele tem a característica para fazer o que é preciso ser feito. O fato é, isso que tu falou, a ideia não é algo que é uma convicção do presidente e sim uma resposta para a torcida. Vamos lá. Muito bem, de volta com o Donos, aqui na tela da Band, também no YouTube. Tu já tá pensando, então, que ele pode vir? Ele vai vir, eu não sei quando, tá? Assim, ó, não pense que o profeta está muito cansado. Descansou, profeta. Vocês exigiram muito Ele do profeta. falou, inclusive, que ele está passando por muitas dificuldades, né? Aliás, dá para ver que ele... O profeta é pobre, né, cara? Cajadinho. O profeta é pobre. O chimarrão sem erva, sem nada, só ele me coisa. avisou que tem uma outra pessoa que diz que pode vir aqui invadir isso tudo. Muito bem, vamos lá. Resultado final da enquete, senhor Bruno Soares. Para o senhor esse resultado, tá? 91% pro Renato. De quem é a principal responsabilidade pela eliminação do Grêmio? 84%, Renato Portaluppi, 16% grupo de jogadores. Eu acho que boa parte dos que votaram em jogadores são torcedores colorados. Pode ser? Pode ser. Recado aqui para vocês no fechamento, tá? Amanhã não estaremos aqui no estúdio. Amanhã é um programa especial. Estaremos na Expoagas, fantástica Expoagas, lá no maravilhoso estande da Marquespan. Vamos dar, rapaziada! Amanhã é direto da Marquespan, donos especialíssimo para vocês. Show de bola, hein? Comendo um pãozinho hein? Feito na hora, hein? Mãe do céu. Não tomem café. Amanhã tudo lá. Marquespan, BLT amanhã? Amanhã é BLT, Gamba. BLT? Boca livre total. Boca livre total. Que isso?